street lights when I'm moving away. Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje vou entrevistar meu mano Alessandro Vilas Boas, Good Views. Isso aí. Muito bom, cara. Uma honra ter você aqui. Ele tá aqui no nosso escritório, tem um tempo junto. Muito legal, cara. Obrigado. Cara, muito bom. E eu queria conversar com você um pouco sobre o One. Se você não conhece, One Ministry, tem até um canal também, Sim. né? E eu queria falar com você exatamente do que eu olhando, né, de fora, assim, vejo qual é a maior característica do One, que é esse trabalho na rua. Né? Eu percebo que vocês fazem muito esse trabalho na rua. Como é que funciona o trabalho na rua? Como é que começou isso? Cara, a gente começou mais ou menos o nosso trabalho nas ruas há uns 5 anos atrás. Um pouquinho antes, mas assim, de maneira eficaz, há uns 5 anos atrás. Eu estudava no Mackenzie e ali na região do Mackenzie tem muitos jovens, bebida, droga, prostituição, tem a Augusta, tem a Roosevelt, que é a praça onde a gente sempre tá. E a gente começou a queimar por aquilo ali, queimar por ver uma mudança ali. Tivemos realmente um zelo da parte de Deus por São Paulo e por aquela região central. Então eu e meu amigo Gabriel Cantarino, que hoje é o que lidera toda essa parte no One, a gente começou a sair e muitas vezes só eu e ele mesmo. Na verdade, no começo era só eu e ele. E a gente saía, eu ia com violão, às vezes até mesmo sem violão. E a gente ficava na rua orando e às vezes quando passava alguém a gente ia lá, falava do evangelho para a pessoa. E de repente aí a gente começou a aprender a se mover nos dons espirituais, em cura. Então sempre que passava alguém machucado ou com uma bengala ou alguma coisa, a gente corria atrás. E com o tempo, para ser sincero, isso começou a virar um ativismo dentro da gente. Então sempre que a gente via alguém doente ou sempre que a gente estava na rua, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que gerar resultado, tem que gerar resultado. E cara, enquanto a gente pensava assim, a gente não gerou resultado nenhum. É mesmo? Nenhum, porque nós não acreditamos que o evangelho ele é fruto de atividade, mas ele é fruto de identidade e intimidade, né? Então, tipo assim, enquanto a gente estava indo porque a gente queria gerar resultados, às vezes bem intencionados, não é porque a gente queria ter um resultado pra gente ser famoso ou algo do tipo, mas porque Deus colocou na gente aquele desejo e a gente queria gerar resultados, mas aí a gente viu que o nosso coração estava tipo assim um pouquinho fora e aí a gente começou a passar mais tempo dentro do quarto orando e buscando assim esse deleite em Deus antes da obra, sabe? E foi quando a gente começou a aprender que Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou por nós para acima de tudo nos fazer filhos. Então a gente começou a ter muito prazer em simplesmente ser filho. E aí depois disso a gente começou a voltar para a rua. E quando a gente voltava para a rua, a gente muitas vezes não queria nem pregar. A gente só queria ficar lá orando e adorando Jesus. E quando a presença de Jesus vinha, a gente ficava feliz ali. E tava ótimo. E cara, quando a gente começou a fazer isso... Era quase uma demonstração do secreto do quartinho. Exatamente. A gente entende no One que o quarto, a rua e a igreja, a manifestação que Deus pode fazer nesses lugares não é diferente. Deus não muda. Entendi. Você está no quarto, Deus não muda. Tem um Deus da rua. Não, é o mesmo Deus. Então, inclusive a gente não muda muito a mensagem. Quando a gente está na rua, a gente prega o evangelho. Jesus morreu, Jesus salvou. Muitas vezes a gente, num culto nosso na rua, a gente fala de discipulado, a gente fala de andar junto. Porque o evangelho por si só é o poder de Deus. Então, se eu apresento o evangelho puro, genuíno, sem ter que ficar colocando características minhas no evangelho, o evangelho é poderoso para salvar. E aí a gente começou a ir para a rua fazer isso. Então, o nosso trabalho na rua se consiste em manifestar o que Jesus tem colocado para dentro de maneira muito simples. Então a gente vai lá, adora, e muitas das vezes a gente fica lá 1h30 adorando Jesus, monta as coisas de volta e vai embora, sabe? E quando a gente perdeu esse peso de ter que converter, a gente perdeu esse peso de ter que ter cura, cara, as coisas começaram a acontecer porque a presença de Jesus começou a vir e as pessoas são atraídas pela presença de Jesus. A gente estava até conversando e eu tava falando, cara, na rua
de São Paulo, de grandes capitais, ao mesmo tempo que você está aqui com o violão, tem um outro cara ali do Umbanda com o violão também. Ou então tem uma apresentação de blues ali tocando muito melhor do que você, do seu lado. Ou então tem alguma campanha tipo publicitária acontecendo, ou um campeonato de skate acontecendo, onde a gente faz o nosso culto, é uma praça de skate. Um skatista não quer que você fique atrapalhando, ele tá andando de skate. Então se você para ele para ser tipo... vim aqui te trazer uma... Cara, é capaz de se apanhar, entendeu? Então, cara, é muito bom você ter uma eloquência, muito bom você ser bom musicalmente para você atrair essas pessoas, isso também é válido. Mas o que a gente aprendeu acima de tudo é que se você não tem algo genuíno de Deus, o poder de Deus manifesta, se você não traz Jesus para aquilo ali, as pessoas não são atraídas. Eu acho que a gente não pode esquecer que a conversão de uma pessoa, ela conhecer Jesus, a Bíblia usa o tempo todo a figura de um morto vindo para a vida, né? Então, assim, eu lembro que a gente até postou aqui uma mensagem do Francis Chan, que ele falava, cara, o que Jesus manda, o id, é praticamente se eu pegasse você agora, levasse você para o cemitério e falasse, ressuscita alguém. Aí ele brinca assim, quem que você levaria com você? Um bom músico? Exato, legal. Um cara eloquente, ele fala assim, não, cara, você ia querer o cara mais de Deus, porque e é isso, né, cara? Você chegar com um cara que não tem Deus e apresentar Deus para ele é ressuscitá-lo dos mortos, cara. Então não é eloquência. É exatamente isso. Então, o nosso trabalho nas ruas, o que a gente faz nas ruas, a gente tenta desmistificar muito, assim, porque muitas vezes a pessoa ela é excelente no quarto dela, ela é excelente na igreja, e por algum motivo ela acha que ela não vai ser excelente nas ruas. Não, você vai ser excelente nas ruas porque Deus não muda na rua. Isso que eu queria te perguntar assim, da galera que está nos ouvindo, eu sei que tem uma galera hoje que tem desejo de sair das quatro paredes ali com seus jovens, com a sua célula, né, com a sua igreja. O que você falaria para essa galera que quer começar isso? Sim. Cara, vou repetir que é uma coisa que a gente sempre fala no ano. Não existe diferença entre a rua, o quarto e a igreja. A única diferença que existe nessas três coisas é que no quarto eu posso me comportar de um jeito, na igreja eu posso me comportar de outro jeito e na rua eu posso me comportar de outro jeito. Eu não posso fazer da igreja o meu quarto, porque a igreja não é o meu quarto. Tem outras pessoas, e eu não posso fazer da rua o meu quarto, porque também tem outras pessoas, e eu não posso fazer da igreja a rua. Mas a manifestação poderosa de Deus e o evangelho não muda conforme esses lugares. Então, a primeira dica que eu daria para você é desmistifica a ideia de que a rua é um lugar muito diferente do que você já vive. Se você foi tocado por Jesus na sua igreja, e se você foi tocado por Jesus no seu quarto, você vai poder ser tocado por Jesus nas ruas. Então, se você, quando faz uma adoração na sua igreja, as pessoas recebem Jesus, na rua elas também vão receber. Porque as pessoas não mudam porque elas estão na igreja. As pessoas são pessoas. Todo ser na terra precisa de uma coisa, de Jesus. Então, se você tem isso muito fixo em você, que toda pessoa ela precisa de Jesus, você tem o que ela quer. Então você muda aí essa mentalidade, sabe? Uma renovação de mente mesmo, de tipo, não, eu tô na rua, mas eu vou fazer o que eu já sei fazer. Porque o evangelho que está te tocando no seu quarto, o evangelho que está te tocando na sua igreja é o evangelho genuíno, é o evangelho real. E é esse evangelho que você tem que apresentar lá. Então não se trata de tipo, nossa, é muito diferente. Não, algumas coisinhas vão ter que mudar, mas acima de tudo o evangelho é o mesmo. Outra coisa que eu gosto muito de falar a respeito disso muitas vezes essa coisa de sair das quatro paredes gerou em nós uma falsa espiritualidade. Ou seja, as pessoas veem a gente lá na rua e falam, não, olha, esses caras... Não é isso. Porque essa palavra igreja, do original do grego, quando Jesus funda a igreja em Mateus 16, é eclésia, certo? Que fala chamados para fora. Aí a gente pensa o seguinte, não vamos ficar na igreja então, se é chamado para fora, vamos sair fora, vamos sair pregando. E não, se você for pegar o sentido original dessa palavra, chamado para fora da sua realidade de casa, da sua realidade de família, da sua realidade de vida,
para um lugar público para congregar. É porque nem faz sentido, porque não tinha igreja. Exatamente. Como é que eles iam sair da igreja? Exato. Então, tipo assim, Jesus já pregava na rua. Porque assim, Mateus 5 e 6 não foi no templo. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, foi na rua. Então, tipo, Jesus já estava na rua. Não faz sentido ele falar, gente, então eu tô chamando vocês para fora do fora. Então, tipo, na verdade Jesus está falando, eu tô chamando vocês para fora da realidade de vida de vocês, para vocês congregarem. Sai da tua terra. Exato. Exatamente. Então, tipo, essa palavra aparece em Atos 2, 42 a 45, se eu não me engano. De novo, quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na congregação. Essa palavra eclésia aparece de novo ali. E então, quando a gente começa a desmistificar esse sair para fora, tipo assim, vou sair das quatro paredes. Não, na verdade não é sair das quatro paredes. É fazer eles entenderem as quatro paredes, entendeu? Então, tipo assim, quando eu tô lá na rua, quando nós estamos lá na rua, nós não estamos nas ruas para fazer outra igreja. Nós estamos na rua simplesmente para falar, gente, isso aqui também é igreja. Então, a igreja que funciona num pequeno grupo dentro de casa, a igreja que funciona no domingo, num grande grupo, num templo, e a igreja que funciona nas ruas, é a mesma igreja de Jesus. E se a gente anda em equilíbrio nisso, então a gente é saudável. Eu tenho falado bastante uma coisa para os meninos lá do AN, que é, se nós ficamos muito tempo no quarto de oração, a gente se torna orgulhoso. Se a gente fica muito tempo na rua, a gente fica rebelde. E se a gente fica muito tempo na igreja, a gente fica religioso. Mas se a gente transiciona nesses três ambientes com saúde, como Jesus fez, a gente se torna noiva de Cristo. Então a gente é equilibrado, a gente faz essas três coisas muito bem. Então eu acredito que é isso, sabe? Quando a gente desmistifica tudo isso, a gente entende que o Evangelho ele é um, que Jesus é um. E que Jesus fazia essas três coisas muito bem. E nós, como filhos de Deus, nós também podemos fazer. Então... Quer ministrar Deus no quarto, ministrar um ao outro na igreja, ministrar o mundo. Né? Isso, exatamente. A gente tem conversado muito isso dentro do ano, né? Porque a gente percebe que a nossa geração, ela tem essa característica de ver algo acontecendo e aí ela fica extremista naquilo. Então, a gente tem conversado isso muito justamente para que a gente não possa ser um exemplo de extremismo. E eu tenho conversado com eles a respeito de reis, sacerdotes e profetas. A gente até conversou um pouco agora. O rei era aquele que cuidava do povo. O profeta era aquele que tinha a mensagem de Deus para o povo. E o sacerdote era aquele que ministrava diante de Deus. Mas quando Jesus vem, ele é rei, sacerdote e profeta. E Hebreus 1 fala que nos primeiros dias Deus falou aos nossos pais através dos profetas, mas hoje Ele nos fala através do Filho. Então o padrão de Deus hoje em falar com o homem é através de filhos. E nós como filhos, cópias de Jesus, nós temos que ser reis, ou seja, governar dentro da igreja, cuidar do povo, pastorear uns aos outros. Nós temos que ser sacerdote, o nosso quarto de oração, nossa casa, e nós temos que ser profetas nas ruas. Então, fala de um equilíbrio, de um sacerdócio trino, um sacerdócio cristão, um sacerdócio real, né? Então, é isso, sabe? Chamado para fora da sua vida de pecados, chamado para fora para a comunhão dos santos. Então, quando você estiver na rua, pense no seguinte: eu vim aqui viver família com essas pessoas, eu vim aqui viver igreja com essas pessoas, mas não fique tipo, isso aqui é igreja, aquilo lá não é igreja. Não é isso. A igreja é tudo isso. Nós acreditamos nisso. Mano. Legal. Obrigado, viu? Por esse tempo. Cara, se você gostou, deixa um curtir aí, comenta um pouco aqui do que Deus tem feito por aí ou que vocês estão planejando fazer. Se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos abençoar o máximo de pessoas aí. Deus abençoe você e você não se esqueça, hein? Você é uma cópia de Jesus.